Para ter dons, você não precisa ser um santarrão, você não precisa jejuar. Você precisa ter santidade. E as pessoas falam que... O que é santidade? Eu não viver uma vida de pecado, de iniquidade. Você consegue ter todos os dons se você quiser. E eu aprendi, pela graça de Deus, a fluir em todos os dons. Não sou o santarrão, mas eu tenho um coração limpo. Acho que a primeira coisa para você que quer fluir nos dons, você precisa ter um coração limpo. Porque é através de um coração limpo que você vai estar sensível à voz do Espírito Santo. Então você precisa o quê? Limpar o coração. Então, ó, dom da fé. A Bíblia vai dizer, se você tiver uma fé do tamanho de uma mostarda, você vai dizer aquele monte, se jogue sobre o mar e ele vai se jogar. Ou seja, o dom da fé, ele vai impulsionar a fazer algo que normalmente você não faz. Então, esses 3 dons, eles são interessantes porque eles vão mudar o ambiente onde você está. Então, pela fé, você vai curar os dons de... Vou primeiro falar dos dons de cura. Por que é interessante falar do dom de cura? Porque ele é o único o dom que está no plural. Os dons de cura é o único os dons que estão no plural. Por exemplo, eu conheci um camarada que ele falava que no início, quando ele começou a orar para pessoas, ele só curava ossos. Ou seja, joelho, coluna, só coisas relacionadas a ossos. Mas ele não conseguia, por exemplo, orar para uma dor de cabeça. Porque os dons de cura, ele trabalha com áreas. Então, os dons de cura faziam ele fluir só para joelhos e coluna. Obrigado, Márcio. Você que está aí, puder mandar uma rosinha, bom? Para a gente poder, mais pessoas compartilhar a live, mais pessoas ver essa live. Acho que é interessante aprender sobre os dons. Você que quer aprender, você que quer fluir nos dons, então manda uma rosinha aí se puder. Outra coisa. Então os dons de cura, ele trabalha justamente nisso. A pessoa ela só cura joelhos, só cura ossos, mas ela não cura uma dor de cabeça. Tem pessoas que têm dons de cura que só cura dores. Dores na lombar, dores no joelho, dores de cabeça, mas não cura, por exemplo, um ouvido, não cura um olho. Então, cada dom, e outra coisa, AVC, ou certas coisas que acontecem no corpo, não é através de dom. Por que isso? Não é através de dons de cura, na verdade. Por exemplo, AVC. AVC é doença? Então você não vai conseguir curar uma pessoa que tem problema de AVC através de cura. Você vai ter que usar um outro dom. Porque são níveis maiores de autoridade. Então, esses 3 dons, eles trabalham muito com o corpo. Você vai sentir, você vai tocar, você vai sentir o fluir. Quando aquela mulher do fluxo de sangue toca Jesus, a Bíblia vai dizer que dele saiu virtude. Na verdade, a palavra virtude lá no grego é dunamis, poder. Então, quando sai dele, o que sai é poder. Então, esses dons, especificamente, ele vai exigir um nível de separação, um nível de busca maior, um nível de estar mais com Deus, se carregar com Deus, ficar na presença dele, para quando você sair e você for ministrar, você consiga operar em níveis maiores. Você consiga ministrar em níveis maiores de autoridade, de poder. Então, a fé, ela vai fazer você fazer coisas que você normalmente não faz. O dom de maravilha, cura e maravilha são diferentes. Por quê? Porque a maravilha vai trabalhar onde o dom de cura não consegue trabalhar. Então, por exemplo, a pessoa ela é cega, mas ela tem um olho. Se ela é cega e tem um olho,
e ela teve um problema no olho, os dons de cura conseguem curar. Mas os dons de maravilha, ele vai atuar, por exemplo, quando a pessoa não tem um olho. A pessoa não tem um olho e aí você precisa orar porque Deus deu um novo olho para essa pessoa. E aí você ora e a pessoa volta a ter um novo olho. Deus constrói um novo olho sobre ela. Então esse dom é o dom de maravilha. Então, como eu falei, os dons de cura, ele vai trabalhar muito em áreas. Tem gente que cura só joelho, tem gente que cura só dores, e tem gente que cura audição, visão, problemas continuamente. Agora, o dom de maravilha, ele vai gerar algo que não existe. Então a pessoa não tem um olho, e você vai orar, a pessoa vai ter um olho de novo de volta. Deus vai fazer o olho da pessoa. A pessoa não tem uma perna e você vai orar, Deus vai criar uma nova perna para a pessoa. Isso acontece muito na África. Randy Boker e os homens que andaram com ele, eles viram muito esse tipo de dom. Por quê? Porque o dom de maravilha, ele exige níveis de fé, tanto o seu quanto de quem está recebendo. Por exemplo, você chama alguém que quer receber um novo olho, que não tem olho, essa pessoa precisa ter fé para lá na frente. Então os dons de maravilha sempre vai trabalhar nessa categoria de níveis maiores do poder de Deus para o corpo da pessoa. Ele muda o ambiente. Amém? Então ficou claro aqui? O nível de fé, dons de fé, você vai fazer coisa que normalmente você não tem capacidade de fazer, que você não tem coragem. Deus vai te usar e vai lá, vai acontecer, vai transformar um ambiente. Dons de cura tem categoria, por isso que é o único que está no plural, ou seja, tem gente que cura dor de cabeça, mas não cura dor de joelho. Tem gente que cura problema nos ossos, mas não te cura um resfriado. Tem gente que cura cego enxergando, surdo ouvindo, mas não cura uma dor de cabeça, porque os dons de cura estão no plural. E você precisa aprender a manifestar aquilo que Deus te deu para que Ele vá te dando mais. Amém? E maravilha é aquilo que o dom de cura não age, o dom de maravilhas vai agir. Por exemplo, uma pessoa que teve AVC. AVC não é doença. AVC é um acidente vascular. Então é o dom de maravilha que vai agir na pessoa. Não é o dom de cura. A pessoa teve Covid e teve um problema no pulmão. Não é doença, é vírus que atacou. Ou seja, não é o dom de cura que vai agir, é o dom de maravilha. Ou a pessoa ela teve alguma coisa e teve alguma sequela dessa doença. Não é o dom de cura, é o dom de maravilha. Ou a pessoa não tem olho. E aí você vai orar para que Deus dê um olho novo para ela. E aí Deus vai reconstruir o olho novo dessa pessoa. Dom de maravilha. Então, existe uma diferença entre o dom da fé, dons de cura e dons de maravilha. Você precisa entender como os dons funcionam para que você possa ministrar. Lembrando, como eu falei no início da aula, melhor do que ter o dom é saber fluir no dom. Se você não sabe fluir, você pode ter os novos dons, mas você não vai saber como usar. Você não vai saber como fluir. Ok? Então, se você quer aprender sobre dom, me segue aí. Segue aí que a gente vai te ensinar a fluir em todos os dons do Espírito para que você possa viver o Evangelho de Atos, o Evangelho do Espírito Santo de Deus, para que você possa viver em níveis maiores da presença de Deus aqui na Terra. Amém? Então, alguma dúvida? Moacir, fica na paz. Alexandre, fica na paz. Na próxima aula eu vou falar sobre os dons de fala. Os dons de fala. Você já ouviu falar sobre os dons de fala? E Moacir, para ter os dons, você só precisa de duas coisas. Você precisa de fome, desejar ter o dom, e o segundo é ir a alguém que tem o dom e pedir ele para impartir sobre a sua vida. Se você for
for alguém que tem um dom e pedir ele para ministrar sobre a sua vida, você recebe esse dom e você vem aqui e a gente vai te ensinar como fluir nesse dom. Eu recebi muitos dons assim. As pessoas, eu chegava para a pessoa e dizia assim: o senhor pode orar por mim, porque eu também quero ser usado nesse dom que Deus usa você? E aí essa pessoa vinha, orava por mim e depois de um tempo eu começava a fluir no dom. Então a melhor forma de receber o dom, Deus ele pode te dar o dom, o Espírito Santo pode te dar o dom, ele pode derramar o dom sobre a sua vida, mas o mais fácil é você pedir uma pessoa para te ensinar e para orar por você, para que você possa fluir no dom. Foi assim, por exemplo, que eu recebi. Alguém orou por mim e aí eu comecei a fluir no dom. Antigamente eu não sabia como fluir. Outra coisa, se você é de uma igreja que não acredita nos dons, dificilmente você vai ter abertura para fluir no dom. Você tem que ser de igrejas que acreditam nos dons. Os dons não cessaram. Os dons permanecem. Os dons fazem a igreja ser uma igreja viva. Igrejas que não fluem no dom são igrejas mornas. São igrejas que ficam dependendo da capacidade humana, dependendo da habilidade humana, dependendo da técnica humana para acessar a alma. E uma igreja que é quente, uma igreja que tem os dons do Espírito, ela não acessa a alma, ela alimenta o Espírito, ativa o Espírito e o Espírito se sobrepõe à alma. Você me entendeu? Então eu já fui em algumas igrejas que tinham uma palavra maravilhosa, mas não tinha a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque eram igrejas engessadas, eram igrejas que não fluíam. E aí o que acontece? Igrejas mornas, palavras que amaciam a alma, palavras com técnicas de coach, PNL. A verdade, quando você busca Deus, é cheio do Espírito Santo, é o teu espírito que está ativado para viver isso. Então essas igrejas que vivem no raso, que não flui, elas precisam sim, precisam da técnica, precisam da habilidade, precisam da teologia para fazer um discurso onde a palavra vai de encontro à alma da pessoa e a seduza e dê um entendimento raso. Agora, quando o Espírito Santo usa a igreja, quando o Espírito Santo usa o pregador, ele fala diretamente ao coração da pessoa. O espírito dela é ativado e ela vive o entendimento da revelação do que Deus quer para ela. Bom, o seu Deus, Michel, o meu Deus é tudo. O seu Deus talvez não presta. Mentira para você. Se você me adiciona aí no meio da live aí, vê aí que eu vivi. Você é ateu? Eu fui salvo por Jesus. Eu fui curado de enfermidade. Eu estava no hospital, 75% do pulmão comprometido, morrendo. Alguém foi lá, orou por mim e eu fui curado. Então você é ateu até você precisar desse Deus. Quando você for tocado por esse Deus, você vai ver que a maior verdade que existe é Jesus Cristo. Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Jesus Cristo não presta? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir ao Espírito Santo. Fecha tua mão assim, Michel. Fecha tua mão assim. Fecha tua mão assim, fecha. Fecha tua mão assim. Você tem coragem? Fecha a mão aí. Me diz pra mim que você fechou a mão. Fecha a mão aí que eu vou te mostrar agora. Se ele não existe, não existe. Fechou a mão? Agora eu vou pedir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Toca na mão dele agora. Começa a pegar fogo a mão dele. Em nome de Jesus. Não deixe a mão dele abrir. 1, 2, 3.
Abre a mão aí. Quando você conhecer esse Deus maravilhoso, você vai ver o que Ele pode fazer na sua vida. Amém, irmãos? Então, hoje falamos sobre os dons. Fé, maravilha e dons de cura. Até mais, tá? Que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus.